Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Terça-feira, dia 27 de fevereiro, o Senhor Deus nos envia a sua palavra para guiar os nossos passos. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 23, versículos 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentado nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chame de guias, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós seja aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. As últimas palavras do Evangelho que acabamos de ouvir no dia de hoje servem como chave de interpretação de todo o trecho que nós ouvimos. Jesus diz assim: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Hoje, Jesus falou bastante sobre os mestres da lei e sobre os fariseus. Nós não conhecemos hoje. Eu nunca vi um mestre da lei, porque eles deixaram de existir conforme existia no tempo de Jesus. Os fariseus também. Não existe mais um fariseu como na época de Jesus, apesar de que hoje existe em Israel os judeus observantes da palavra de Deus, que de alguma forma seguem a linhagem e também os ensinamentos dos mestres da lei e dos fariseus. Jesus, em outros momentos, até elogia esses homens pelo conhecimento que eles têm, pela dedicação que eles têm para com a palavra de Deus. Porém, se você ouviu bem o Evangelho hoje, tem um ponto muito sério que Jesus chama atenção. Por exemplo, ele diz assim, fala para os seus discípulos: vocês podem ouvir e fazer tudo o que dizem e ensinam os mestres da lei e os fariseus. Porém, não imitem as suas ações, porque eles falam, mas não praticam. Isto é, não são coerentes, dizem uma coisa e fazem outra. Agora eu vou fazer um salto. Vamos sair lá dos mestres da lei e dos fariseus e vamos vir para a nossa vida. Que chamada de atenção Jesus está fazendo para nós quando fala isso dos fariseus que ele tinha observado. E ele estava falando, e tantas vezes os fariseus estavam escutando a ele. Por isso que dava tantos conflitos. Mas olha só, Jesus diz também para nós, e ele reprova
esse modo de fazer de pessoas que falam, que anunciam, que ensinam até os outros, porém não cumprem o que falam, o que ensinam. Então, tudo vai água abaixo, tudo perde sentido, fica sem valor nenhum, porque quando não cumprimos aquilo que falamos. Quando alguém na comunidade fala, mas não pratica. Quando alguém na família, os pais, falam, mas não praticam. Quando os jovens também falam alguma coisa, querem ensinar, mas não praticam. Tudo isso não serve para nada. Leva simplesmente a um distanciamento, a uma desconfiança e não ajuda verdadeiramente as pessoas. Já o testemunho de uma vida vivida, isso edifica, isso é muito bonito e a gente quer dar testemunho bonito da nossa vida cristã. Que o Senhor esteja conosco e abençoe o nosso dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.